Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso GE, do nosso grupo de estudos sobre a TCC. Nós estamos falando nessa etapa sobre o livro Emoção em Terapia, esse aí da fotinha que vocês estão vendo, capa vermelha, do Steve Hoffman, tá? Um livro que acabou de ser lançado, se não me engano, foi lançado este ano, tá? Em janeiro. Então é um livrinho bem novo, nós estamos aqui estudando ele junto e nós estamos no capítulo 6, que fala sobre a avaliação e a reavaliação das emoções, tá? Se você está chegando agora, não assistiu às aulas passadas, estão na playlist aqui na descrição do livro. Se apertar aí na playlist, vai já abrir os outros encontros, tá? Anteriores. Então, quem está assistindo aqui e vai solicitar o certificado no final, não certificado de participação, no capítulo 8, nós estamos aqui no capítulo 6, então tem o capítulo 7 e o capítulo 8, vocês vão receber um link lá nos grupos, tá, gente? O grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram. O link está aqui abaixo. Precisa estar no grupo para preencher este link. Então, eu vou estar enviando este link lá no grupo. Vocês vão ter aí um prazo de 1 mês para preencher com todas as palavras-chave, o nome completo, que é o nome que vai receber no certificado, e vão preencher também com o e-mail que vocês vão receber o certificado, tá? Lembrando que é 100% gratuito, então não precisa se inscrever aqui no canal, não precisa seguir, não precisa curtir, não precisa de nada, né? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, peço que tá um joinha aqui abaixo do vídeo, porque assim, gente, eu entendo que os meus vídeos, que isso aqui que eu estou gravando é relevante, que isso aqui está sendo útil para alguém e acaba que me incentiva a fazer mais conteúdo, tá? Produzir mais conteúdo aí. Então, só lembrando, estamos falando aqui segundo o próprio autor, tá? O Steve Hoffman. Então, assim, não estou acrescentando nada de Tamires, tá? Não estou falando aqui, não estou inventando nenhuma teoria, não tem nada disso. Então, se vocês não concordam, vocês não estão concordando com Hoffman, não com a Tamires. Eu estou apenas aqui trazendo os pontos importantes para você. Eu gosto de falar isso, gente, porque tem pessoas que vão falar assim, Tamires, mas isso não tem evidência, isso tem. Não sou eu falando, é o livro, tá? Por exemplo, hoje nós vamos falar um pouco sobre a terapia dos esquemas. Então, se você concorda ou não concorda, não é comigo, mas com aquilo que está escrito neste livro, tá bom? Então, eu só estou aqui apresentando para vocês mesmo essa ideia, tá bom? Então, nós estamos entrando aqui no capítulo 6, avaliação e reavaliação das emoções. Então, como nós falamos aí na semana passada e nas outras aulas, também nos outros encontros, embora as emoções elas aconteçam na grande maioria aí, né, elas acontecem de forma automática, nós temos sim um certo controle sobre as emoções, né, pelo menos aí em algum grau na interpretação que eu faço dessa emoção. Então, eu tenho algum certo controle, tá? Então, essa resposta emocional a este evento vai depender da minha interpretação que eu fiz deste evento. E isso vai ser influenciado por vários fatores, tá? Incluindo os esquemas da pessoa. Esquemas aqui neste livro, neste capítulo, gente, está sendo apresentado como as crenças, tá? Então, todas as vezes que eu falar de esquema emocional nessa aula, para o Hoffman, nós estamos nos referindo às crenças, tá bom? Então, a resposta emocional vai ser feita a partir da interpretação que eu faço daquele acontecimento, e isso vai ser influenciado pelos meus esquemas, as minhas crenças, o contexto, as minhas experiências passadas e por várias outras situações, tá? Então, esses vários fatores vão fornecer, então, um filtro que vai determinar a interpretação, a minha resposta emocional para aquilo ali, tá? Então, de acordo com como foi a minha infância, eu vou interpretar tal situação. Então, vamos colocar aqui, eu seja adotada e aquela pessoa ela não seja adotada. Mas eu fui adotada, mas recebi todo amor e carinho. Uma outra pessoa foi adotada e não teve tanto amor e carinho. Uma pessoa que não foi adotada, que é filho legítimo, né? Ela recebeu todo amor e carinho. A outra pessoa, ela não teve amor e carinho. Então, cada um tem um filtro de acordo com aquela experiência vivida, tá? Então, eu que recebi amor e carinho e aquela criança que foi maltratada, nós vamos enxergar o mundo de uma maneira diferente, tá bom?
Então, o contexto, as experiências passadas e o conhecimento prévio que eu tenho sobre essa situação, ou que eu acredito ter, porque às vezes eu não tenho, mas eu acredito ter, isso vai contribuir, então, para as interpretações erradas que eu faço sobre o evento, tá? Então, essas interpretações, elas vão conduzir a diferentes respostas emocionais. Então, se eu interpreto uma situação como boa, minha resposta emocional vai ser de acordo com essa interpretação. Se eu considero ruim, eu vou interpretar de acordo com isso, tá? Então, de acordo com a minha interpretação, vai ser a minha resposta emocional, tá? E quando nós falamos de TCC no tratamento dos transtornos emocionais, já falei isso em aulas passadas, a gente sempre vai se basear na premissa de que não é a situação e o evento em si, mas as minhas respostas comportamentais e emocionais são determinadas pela avaliação que eu faço pelo evento. Tá? Então, não é a situação, não é o evento, mas a minha avaliação sobre essa situação, sobre este evento, tá? Então, no contexto da terapia cognitivo-comportamental, TCC, tá, gente? Terapia cognitivo-comportamental, os pressupostos sobre os eventos, sobre as situações, são geralmente chamados de pensamentos automáticos. Então, eu tenho uma cognição rápida, de maneira automática que eu faço. Então, eu penso de maneira automática. Todos os pensamentos são automáticos, tá? Eu não tenho controle sobre eles, porque eles vão acontecer de maneira espontânea. Eles simplesmente vão acontecer ali sem reflexão, sem raciocínio prévio, tá? Claro que eles são baseados nas minhas interpretações, no meu contexto, em tudo aquilo ali. Mas eu não tenho controle, ele simplesmente acontece, tá? E esses pensamentos geralmente estão enraizados nas crenças centrais. E como eu falei, o autor vai trazer a palavra esquemas para falar de crenças centrais. Então, todas as vezes que eu falar de esquemas, estou falando de crenças centrais. E aí, esses esquemas, essas crenças centrais, vão ser aquilo que realmente vai determinar como eu interpreto a situação, tá bom? Então, eu tenho um pensamento automático, eu não tenho controle sobre esse pensamento. Mas esse pensamento vai ser baseado naquilo que eu acredito como sendo verdade absoluta sobre determinada situação. Então, se eu acredito que homem não presta, então todas as vezes que eu conversar com um homem e eu achar que ele está... todas as vezes que eu conversar com um homem e ele alterar a voz, por exemplo, talvez ele está com raiva, talvez ele nem está alterando a voz para falar comigo, simplesmente alterou a voz. Eu já começo a falar também, ele está gritando porque homem não presta. Então, vejo um homem gritando na rua com um cachorro, mas também o homem não presta, por isso que ele está gritando com o cachorro. Vejo um homem gritando com outro assim, fulano, espera aí, eu já começo, ele não presta, por isso que ele está gritando. Então, eu começo, como eu já tive essa experiência na minha vida que o homem não presta, eu tenho essa crença de que o homem não presta, então, a partir disso, eu vou começar a reagir, e aí, quando, por exemplo, se o meu patrão gritar comigo, eu começo a reagir mal, porque o meu patrão é ruim, porque eu tenho a crença de que o homem não presta, tá? Que é um exemplo, gente, para ver se fica claro para vocês entenderem isso, tá? Então, esses pensamentos automáticos que eu tenho, são específicos ali, eles vão contribuir com a avaliação cognitiva, que é desadaptativo, que eu vou fazer dessa situação ou desse evento ali, tá? E isso vai gerar resposta mal adaptativa. Só deixando claro que esse mal adaptativo, desadaptativo, significa que a avaliação que eu tenho não tem uma função adaptativa, tá? Que aquilo ali não tá legal, que aquilo ali é desconfortável, tá? Então, adaptativo seria a habilidade de você se adaptar aos desafios da vida de um modo geral, tá? Nós vamos ter também autodeclarações, essas autodeclarações são manifestações das cognições, então são declarações que eu faço sobre mim mesma, então de uma maneira que eu estou interpretando ali no mundo exterior. Então, como que eu vou interpretar o mundo exterior? Eu sou inteligente, então eu declaro, eu sou inteligente, eu posso, eu consigo, ou eu não posso, eu não consigo, tá? Então, está ligado ali, são manifestações das cognições, então pode ter uma crença ali, mas é como eu manifesto, como eu declaro essa situação sobre mim mesmo, tá? Sobre eu própriozinho. O Albert Ellis, ele vai apresentar lá na TREC, tá? Terapia Reativa Emocional, ele vai apresentar uma técnica que chama modelo ABC.
Não vou aprofundar aqui explicando como é essa técnica, tá? Só explicar para vocês a ideia do modelo ABC do Albert Ellis. E aí essa técnica, ela vai ilustrar então, a relação entre os eventos, as cognições e a resposta emocional, tá? Então, o A seria os eventos ali antecedentes, por exemplo, a porta batendo. O B é a crença, então deve ser um ladrão. Por exemplo, eu estou na minha casa sozinha e eu ouço uma porta batendo, tá? Isso é um evento antecedente e eu penso, deve ser um ladrão. O que eu faço? Eu tenho medo. Então, a porta batendo, B, a minha crença, deve ser um ladrão, e o C, o medo, aquilo que vai gerar em mim, tá? O medo, ou vou me isolar, eu vou correr, então é a consequência, tá? Se o pensamento, esse pensamento deve ser um ladrão, B, pensamento, ou crença, geralmente, né? Porque o B vem de beliefs, né? De crenças. Então, geralmente vai estar ligado à crença. Mas os meus pensamentos estão ligados às crenças, tá? Então, pode acontecer ali em forma de um pensamento automático, mas a gente já sabe que está ligado a uma crença. Então, se esse pensamento ele ocorre de uma maneira rápida, de uma maneira automática ali, a ponto da pessoa ela reagir, né, de certa forma como um reflexo a esse evento ativador, porta bateu, né, sem uma reflexão crítica, pode também ali, por exemplo, um branco, algo inexistente, tá? Por exemplo, foi algo tão rápido que eu fiquei sem reação, tá? Então, isso também pode ser. A não ser que essa cognição, ela esteja no centro da consciência da pessoa, tá? Se ela estiver no centro da pessoa, isso é um pouco difícil de identificar, mas no geral não é tão difícil, não. A gente vai ver que tem algumas diferenças entre o modelo de Albert Ellis e do Iron Beck, mas tem ideias centrais ali bem semelhantes, tá? Tanto Albert Ellis como Beck, eles salientam a ideia de que as cognições que são distorcidas ocupam o centro dos problemas psicológicos. Então, independente de como você vai ver, tanto para Ellis quanto para Beck, as cognições, elas estão aqui no centro do problema psicológico. Se tem um problema, tem uma cognição distorcida aqui que precisa ser trabalhada, tá? E aí essas cognições, então, são consideradas distorcidas porque elas não refletem a realidade, tá? Elas estão alterando o curso da realidade aqui, elas causam um desconforto emocional, causam um prejuízo significativo na vida dessa pessoa, tá? Problemas comportamentais, né? Ou uma ativação fisiológica, ou um desconforto emocional, tá? E aí, um modelo cognitivo geral, tá? Tanto de Beck como de Ellis, eles mostram, então, que traços cognitivos que são mal adaptativos, né, que com frequência são as crenças gerais, os esquemas, podem causar, então, estados cognitivos mal adaptativos. Então, as minhas cognições, os meus traços, minhas crenças desadaptativas vão gerar outros estados cognitivos também mal adaptativos, tá? E aí os estados de cognições mal adaptativos, eles podem ser de maneira automática quando a atenção ela é alocada para certos gatilhos, tá? Como situações, eventos, sensações aí, ou até mesmo outros pensamentos. E os processos que vão causar essa alocação da atenção para esses estímulos podem acontecer tanto num nível subconsciente e também pode ter ali um grau elevado de automaticidade, então acontecem de maneira automática, tá? Outra ideia que nós vamos ver aqui dentro dessa ideia é o ciclo de feedback positivo, tá? Que pode ser reforçado também por raciocínios emocionais. E esses raciocínios emocionais são um processo cognitivo mal adaptativo, tá? Por quê? Eles vão utilizar a experiência emocional da pessoa como sendo evidência para validar o pensamento. Então, eu já passei por essa situação, foi mal adaptativo, então isso aqui sugere que outras situações semelhantes vão ser ruins também, tá? Um exemplo que o livro dá é que uma pessoa, ela tem medo de cães. Então, ela acredita que ter medo de cão significa que cachorros são perigosos, ou animais em geral são perigosos. Ela não pensa que eu tenho medo de cão e o cão pode ser que ele não seja perigoso. Não. Se eu tenho medo, é lógico que então eles são perigosos, porque se ele não fosse perigoso, eu não teria medo, tá?
Então, esse raciocínio emocional, ele estabelece um ciclo feedback, né? Um ciclo de feedback positivo, porque ele faz uma consequência de um pensamento, tá? Então, gente, essa ideia de feedback positivo não significa bom, tá? E a gente vai naquilo que é lá da análise do comportamento, né? Positivo quando é algo acrescentado, negativo quando é retirado. Nem sempre é bom ou ruim, tá? Então, por exemplo, o medo de cães, que é uma consequência, pode ser um antecedente também do pensamento, tá? Porque cães são perigosos. Por que cães são perigosos? Porque eu tenho medo, tá? Então, ele cria um ciclo. Cães são perigosos, logo eu tenho medo. Se eu tenho medo, cães são perigosos. Então, ele faz esse ciclo de feedback positivo, tá? Então, na terapia cognitivo-comportamental, nós temos 3 componentes, que é a experiência subjetiva, fisiológica e comportamento. E quando trabalhado esses 3 componentes em conjunto, formam um sistema, mas nós podemos também trabalhar de maneira separada, tá? Experiência subjetiva, a fisiologia, por exemplo, na ansiedade, que a pessoa às vezes tem comportamento de esquiva, tá? E o comportamento. E aí até traz aqui um exemplo da ansiedade, o componente, esse comportamento de esquiva, de evitação, ele coloca como um componente comportamental, mas que é desadaptativo porque essa ideia de me esquivar, de evitar um problema, ele não faz com que o problema vai sumir, né? Então acaba levando aí a manutenção do problema e isso vai, de certa forma, se eu fujo do problema, eu tento fugir do problema, o meu medo continua. Então, ele faz esse raciocínio emocional ali, acaba sendo desadaptativo. Eu falei sobre isso na semana passada, né? E acaba, de certa forma, fortalecendo, então, esse ciclo de feedback positivo, tá? O raciocínio humano, ele vai ser composto por 2 sistemas, que são separados, mas que nós trabalhamos junto. O sistema 1, ele é intrusivo, rápido, de baixo esforço e vai se basear em associações. O sistema 2 é deliberado, lento e esforçado e lógico. Mas os 2 sistemas podem ser trabalhados, podem ser tanto adaptativos quanto mal adaptativos, tá? Então, a gente precisa tudo avaliar o seguinte, isso é bom ou ruim? Depende. Tá? Tudo pode ser bom e tudo pode ser ruim. Depende da frequência, da intensidade, depende de várias situações, tá? Então, sistema 1, intrusivo, rápido, de baixo esforço, baseado em associações. O 2, deliberado, lento, esforçado e lógico. Os 2 podem ser mal adaptativos e podem, de certa forma, instigar ou elevar o desconforto emocional, tá? E as estratégias da TCC vão trabalhar aí com esses 2 sistemas, porque nós vamos encorajar a pessoa de se tornar alguém que pensa de maneira racional, mas ao mesmo tempo de maneira crítica, né? Identificar, então, e modificar ali essas crenças mal adaptativas. Gente, às vezes eu vou falar rápido, vocês não vão conseguir, talvez, acompanhar algum conceito. Todos os conceitos que eu estou falando, gente, estão no livro. Então, a ideia aqui do nosso grupo de estudo é que vocês leiam o capítulo, tá? Ou antes ou depois, mas leiam aí o livro, tá? Leiam este livro. Então, nós temos aí o viés de atribuição autocentrado também, e as pessoas saudáveis, dentro desse viés de atribuição autocentrado, então as pessoas saudáveis são as pessoas que não têm transtornos emocionais, elas são mais propensas a atribuir evento positivo a elas e eventos negativos a outras coisas, tá? Mas nos transtornos emocionais a gente faz o caminho inverso, né? Eu atribuo o evento negativo a elas mesmas, tá? E os eventos positivos a outras coisas, tá? Então, adotar esse estilo atributivo faz, então, a pessoa concluir que os eventos negativos têm mais chances de acontecer novamente no futuro, porque o evento negativo é por isso. Agora que eu sei que é por isso, então todas as vezes que isso aqui acontecer, isso aqui vai ativar novamente. Isso vai levar a uma desesperança, de certa forma, generalizada, tá? Isso tanto na depressão quanto na ansiedade ou em qualquer outro transtorno emocional. Então, as cognições mal adaptativas, elas são manifestadas com frequência na forma de pensamentos específicos, tá? A situação. E essas cognições desadaptativas geralmente vão se associar
a percepções de ameaça ao self ou à perda. Tanto depressão quanto a ansiedade tem essa associação, tá? A percepção de uma ameaça aí, ao self ou à perda de alguma coisa, tá? Então, tem várias cognições mal adaptativas, ou que são chamados também de erro de pensamento, tá? E o autor apresenta alguns, ele vai apresentar alguns desses erros de pensamento. Então, tem o pensamento em preto e branco, que seria branco bom, preto ruim, tá? Com relação ao pensamento. De personalização, né? O evento acontece com todo mundo, mas dentro da personalização aconteceu por minha causa, eu sou a responsável disso ali. Focar no negativo, então vai acontecer tanto coisas boas quanto ruins, mas a pessoa só foca no negativo. Outro pensamento é o desqualificar o positivo. Então, quando acontece alguma coisa boa, ela vai desmerecer isso, tá? Pular para conclusões, então ela já conclui aquilo de uma maneira distorcida. Então, se isso aconteceu, é porque eu sou chato, eu sou entediante, eu sou ruim. A super generalização aconteceu em uma situação, mas eu vou generalizar em toda a minha vida. Se eu fui ruim na prova, então eu generalizo aquilo ali, faço se tornar um padrão continuado, tá? Outra distorção aqui de pensamento, né? Erro de pensamento, a catastrofização, que vai ocorrer quando eu começo a encarar as coisas, né, de uma maneira desproporcional. Então, eu só começo, tudo para mim é catástrofe, tá? Eu consigo piorar. Isso eu falo para mim, mas é para mim, para o meu cliente, para você, para quem é aqui a pessoa que nós estamos analisando, tá? Superestimação de probabilidade. Essa superestimação de probabilidade é que tem uma coisa que pode acontecer, mas às vezes a chance de acontecer é 5%. Mas eu consigo colocar uma catástrofe, imaginar aquilo ali e falar que vai acontecer em 90% de chance. Por exemplo, quais as chances de eu entrar no shopping e ter uma parada cardíaca? 40%, 30%, se eu não tenho problema de coração, tá? Se eu tiver problema de coração, é possível que aconteça em qualquer lugar. Mas a pessoa, dentro de um ataque de pânico, ela vai acreditar que as chances disso acontecer é de 90% a 100%. Tá? Então, ela vai pegar essa probabilidade que era quase inexistente, porque às vezes ela já foi no médico, o médico falou, olha, você não tem problema de coração, seu coração tá lindo, tá maravilhoso, mas ela vai superestimar e falar, não, eu quase tive um ataque ali, eu quase morri do coração. Né? Então, o raciocínio emocional também é outro erro aqui, que vai acontecer quando uma pessoa ela interpreta uma resposta emocional como sendo a evidência para validar, que eu acabei de falar aqui na aula, tá? Então, na TCC, um pensamento, ele não é encarado como factual ou correto, tá? Mas um pensamento, ele é uma de várias hipóteses que podem existir. E aí nós vamos utilizar as técnicas de reavaliação para transformar essa interpretação que está mal adaptativa dessa situação ou desse evento e transformar ela numa interpretação que é mais adaptativa dessa mesma situação, deste mesmo evento, tá? Então, o primeiro passo para que isso aqui, para fazer, então, uma reavaliação, vai demandar, vai precisar que a pessoa ela se abra à ideia de que essa suposição inicial, esse pensamento automático, pode estar incorreto, tá? Então, pode ser que isso não seja verdade. E aí, isso aqui, para que isso aconteça, vai demandar, então, a flexibilidade cognitiva. Então, vai precisar que você trabalhe ali várias outras técnicas para trabalhar a flexibilização cognitiva do seu cliente, tá? E vai precisar também de uma capacidade do seu cliente de alternar perspectivas, tá? Então, vai demandar também uma resolução de aceitar que essa interpretação inicial ela não corresponde à verdade e que ela é apenas uma das várias possibilidades. Então, pode ter mais de uma verdade. E aí, vai precisar que você ajude o seu cliente a reunir várias evidências a favor e contra essa interpretação que ele teve. Lá, a gente tem isso aí no RPD, né? O RPD de 7 colunas, nós vamos trabalhar essa ideia aqui de reunir evidências. Evidências, gente, são fatos, tá? O cliente está tendo aquele pensamento porque aquele pensamento é uma interpretação. Ele acredita que aquilo ali seja verdade.
nessa parte, quando a gente começa, então, a reunir evidências, nós precisamos de fatos. Evidências são fatos e contra fatos não há argumento, tá? Por exemplo, a Tamires piscou. É fato que eu pisquei. Agora, por que eu pisquei? Né? Aí pode ser que eu pisquei porque eu preciso lubrificar meu olho, pode ser que eu pisquei porque estava incomodando, pode ser porque eu pisquei porque me deu sono, posso ter piscado por 1000 coisas, tá? Então, a gente vai pegar ali e reunir evidências, tá? Isso, então, vai colocar o pensamento numa ideia sob julgamento, tá? E como é um experimento científico, essa hipótese ou ela vai ser refutada ou ela vai ser confirmada pelas evidências ali. Como a gente vai fazer isso? Aplicando o questionamento socrático, tá? Nós temos também os esquemas mal adaptativos, não somente os pensamentos, mas os esquemas, as crenças, né, que subjazem aí a problemas que são característicos, tá, de longa duração, que aconteceu ali há muitos anos na vida daquela pessoa e são vistos, então, como fatores gerais de vulnerabilidade para vários problemas aí, vários transtornos emocionais, vários transtornos psiquiátricos. Lembrando, então, os esquemas são as crenças centrais aí e profundas, né, que vão abranger as emoções, as cognições, sensações corporais, as memórias, tanto da pessoa com relação a ela mesma, com relação aos relacionamentos, tá? Dentro da terapia dos esquemas, que é o que o autor vai nos trazer aqui, geralmente está ligado também com os relacionamentos com o outro, tá? Os esquemas mal adaptativos vão ocorrer, então, quando o temperamento ele interage com as experiências relacionais iniciais, tá? Como eu falei, a ideia aqui é a terapia dos esquemas. Então, esses esquemas mal adaptativos, geralmente eles vão estar relacionados ali nas experiências que a pessoa teve lá no início, tá? Geralmente vai estar ali fazendo a pessoa a responder às necessidades básicas, tá? O apego seguro, a autonomia, a liberdade. Então, ali que vai ter. Isso não foi respondido. Então, se isso não foi respondido na infância, esses esquemas, então, vão estar desadaptativos. Para quem está assistindo aqui, gente, por conta do certificado, lembrando, eu falo uma vez a palavra-chave. Então, anota. A palavra-chave dessa semana é esquema. Anotem a palavra-chave esquema, porque no final, no 8º capítulo, eu vou enviar o link e vocês precisam preencher este link, tá? Com as 8 palavras-chave, tá? Então, quando o esquema ele é ativado mais tarde na vida da pessoa, ele é criado lá atrás, na infância, mas pode ser ativado mais tarde, de maneira mais tardia, tá? E aí a pessoa, então, ela vai responder com um estilo de enfrentamento desadaptativo que ela aprendeu lá na infância. Essa ideia, ela vai vir, como eu falei, da terapia dos esquemas de Jung, e ele sugere, então, que existem 15 esquemas mal adaptativos, tá? Os esquemas são abandono e instabilidade, desconfiança, abuso, privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento social, dependência, vulnerabilidade a dano ou doença, emaranhamento, fracasso, grandiosidade, autocontrole insuficiente, subjugação, autossacrifício, inibição emocional e padrões inflexíveis. Tamires, como que eu faço para saber mais? Gente, para saber mais, nós precisamos estudar a terapia dos esquemas, tá? Nem o Hoffman aprofunda, porque isso aqui é de quem está estudando, especializando na terapia dos esquemas. Embora o Hoffman traz aqui bastante contribuições da terapia do esquema, ele também traz aqui contribuições da TCC clássica do Iron Beck, tanto que ele cita aqui o Iron Beck várias vezes e também traz um pouquinho da Trek do Albert Ellis, tá? Então, para aprofundar sobre esses 15 esquemas, padrões aqui, de esquemas mal adaptativos que podem ser desenvolvidos, vocês precisam estudar terapia dos esquemas, que não é o nosso objetivo aqui, tá? Nós não aprofundamos na terapia do esquema. Quem me conhece sabe que eu trabalho com a TCC, não só a TCC clássica, eu trabalho com a terapia baseada em evidência, mas o meu foco aqui é mais na terapia TCC clássica do Iron Beck, tá? Então, não aprofundo tanto em outras abordagens aqui no nosso grupo de estudo, tá? Então, a relação terapêutica, você e o seu cliente,
vai criar, então, um contexto propício para que aconteça a manifestação desses esquemas aqui, tá? Que estão desadaptados, de uma maneira segura. E aí você vai conseguir, então, fazer a testagem da validade aí, utilizar, então, as evidências de todos os períodos da vida desse cliente, tá? Os esquemas também podem ser modificados, assim como nós trabalhamos com uma crença, né? Quando você, terapeuta, fornecer ali para o seu cliente uma reparentalização limitada, tá? Então, você vai, entre aspas, suprir aquela ausência que ele teve ali nesse esquema, tá? Mas de maneira limitada, porque você é terapeuta, então por isso que ele coloca uma reparentalização limitada e vai auxiliar o seu cliente, então, a atender essas necessidades básicas psicológicas que não foram atendidas naquela época, tá? É limitado porque você não vai suprir, você não vai fazer o papel do pai que faltou, da mãe que faltou, do carinho, você não vai fazer isso, mas apenas ali fornecer isso ali para ele naquele momento para que ele consiga suprir essa necessidade ali dentro da realidade dele, tá? Esse capítulo, para finalizar, né? Esse capítulo ele vai apresentar vários estudos mostrando a eficácia da TCC nos transtornos mentais, transtornos emocionais, tá, gente? Transtornos mentais, emocionais, psiquiátricos, tudo a mesma coisa, tá? Não tem isso de transtorno mental, transtorno emocional, transtorno psicológico, é tudo a mesma coisa. A diferença aqui são a maneira como os autores falam, tá? Então, neste capítulo, o autor vai trazer vários estudos que mostram como a TCC ela é eficaz para trabalhar aí com os transtornos emocionais. Esses estudos vão mostrar também que as estratégias de reavaliação com problemas emocionais e comportamentais ela é excelente, tá? Tem um resultado excelente, porém, os protocolos que nós trabalhamos aí da TCC não se baseiam de maneira única na terapia das emoções, nessas técnicas que são apresentadas neste livro, tá? Então, os estudos que focam exclusivamente a terapia das emoções precisam ser aprofundados. Então, aqui a gente já deixa claro que a terapia das emoções traz um excelente resultado, mas não é uma terapia baseada em evidência, tá? Pode ser que amanhã seja? Pode ser, mas hoje não tem evidência suficiente que mostram que isso aqui substitua qualquer outra coisa, tá? Como que a gente vai saber se funciona ou não? Se o seu cliente, né? Porque aquilo que funciona, a evidência funciona para quem? Para quem foi avaliado, então a gente precisa estar atento. Funciona e muito, tá? Bastante. Tem várias técnicas aqui que nós utilizamos dentro da TCC clássica, porém elas ainda não são suficientes para falar que é uma terapia baseada em evidência. O próprio Hoffman traz isso. O próprio Jung, tem gente que fala, a terapia dos esquemas é baseada em evidência. O próprio autor fala que não tem evidências ainda que comprovam, tá? Então, a gente fica brigando aí, tem evidência ou não? Se o próprio autor diz que não, quem somos nós para discordar ou concordar, tá? Então, o Hoffman ele vai até apresentar alguns estudos que estão sendo desenvolvidos acerca do funcionamento, da eficácia da terapia dos esquemas, mas ainda não tem nada realmente que comprova ali, tá? Na semana que vem, assim, a gente finaliza o capítulo 6, tá? Na semana que vem, nós vamos falar sobre o capítulo 7, que é afeto positivo e felicidade. Lembrando que nós falamos segundo o próprio Hoffman, tá? Eu não acrescento nada aqui. Gente, eu peço aí, quem assistiu até agora, agradeço a todos vocês. Peço que vocês curtam aqui, dá um joinha aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve, porque ao finalizar este livro, nós vamos estudar outros livros. Vou lançar também aí esqueci como que fala, né? Uma playlist aí, esqueci como que eles falam, né? Mas é um material aí falando um pouco sobre a TCC. Então, se você ainda está iniciando na TCC, ao finalizar que nós vamos ter alguns vídeos explicando um pouco sobre como funciona o processo da TCC, tanto para você ser terapeuta quanto para o cliente, tá? Então, inscreve aí, ativa o sininho que vocês ficam sabendo de tudo aquilo que eu posto aqui, tá? E se você está no grupo ou se você não está no grupo, o link dos grupos estão aqui abaixo, tanto o grupo do WhatsApp quanto o grupo do Telegram. E o link no capítulo 8, esse é o capítulo 6, então semana que vem capítulo 7, na outra o capítulo 8. No capítulo 8 vou estar enviando o link para vocês preencherem aí com as 8 palavras-chave. Vão ter um mês, tá, gente? Vocês vão ter
um mês para preencher este link. Ele vai ficar um mês aberto. Preencheu este link, vocês vão receber no e-mail cadastrado o certificado totalmente gratuito, tá? Então finalizamos assim. Obrigado aí para quem assistiu e até semana que vem.